Olá, gente, muito bom dia. Eu sou o Sargento Silva, estou aqui no gabinete da Igreja Batista do Calvário, no IBC, né? E meu convidado de hoje para a gente bater um papo, trocar uma ideia, é o pastor Júlio César Gomes. É uma bela história, eu acho que vai edificar a sua vida e você vai gostar muito. E espero que essa conversa vire um livro. Pastor Júlio, bom dia para o senhor. Bom dia, Sargento. É uma honra estar aqui. Jamais pensei em estar nessa situação aqui, né? E eu vi o pastor Júlio de longe. De vez em quando eu vou olhar para você, né, Paulinho? Você vai participar da conversa. Mas é um sonho meu. O Paulo Sérgio sabe que eu estou acalentando esse sonho de entrevistar pastores, né? Eu estou aí na montagem de um podcast, que é a mais nova modalidade de comunicação, né? Perfeito. E eu não pensava que o senhor seria o meu primeiro entrevistado, né? Honra é minha. Que seria o primeiro bate-papo. Mas quando eu vi essa história no jornal do Paulo, eu falei assim, não, vou ter que entrevistar ele. Porque eu vi, é uma história muito bonita, né? Ela marca um tempo e um acontecimento, né, diferenciado no Brasil, e o senhor faz parte dessa história, né? Então eu vou tentar, eu sou Maria de primeira viagem, Isso. né? Mas eu vou tentar explorar o senhor o máximo, né? Perfeito. O senhor vai me ajudar a contar essa história, né? E nós vamos... e essa história, pastor, está falando com o Paulo Sérgio, pode virar um livro, hein? Pode virar um livro. Se juntar eu e Paulo e Mauro, juntar nós três dá um. Vai sair. A gente vai fazer um livro aí, Perfeito. né? Quem sabe? O que o senhor acha disso? Para mim é uma bênção, né? A história da gente ser publicado, porque a gente vive a história, mas a história, ela mantém a memória, né? De um povo, de uma comunidade. Então é importante para os que estão chegando, os que já estão, né, bem velhos já, é importante saber, né, como tudo ocorreu, aconteceu. E o mais importante que eu acho, como a gente lê a Bíblia hoje, né, e lembra de algumas coisas que Deus fez, nos traz à memória coisas boas, né, aviva de novo, né, a esperança e a fé, eu acho que a história das pessoas que veio depois também acaba trazendo também um movimento diferente para a igreja, né? Aquelas pessoas que estão desesperançadas, às vezes lê uma história igual a do senhor e fala assim, opa, tem solução para mim também, né? Então serve de testemunho, né, para as pessoas que vão ler essa história, ouvir, né, enfim. Mas eu quero começar dizendo como Deus tem seus propósitos, né? Eu falei sobre Ana, eu estava pensando desde ontem, quando eu ligo o carro ali, o som do carro, está cantando Ana chorou e Deus ouviu o seu clamor, né? E a mulher que era estéril agora é a mãe do Samuel, né? Então, olha só, ela era estéril, né? Ana era estéril. E ela ora, ela era humilhada por isso, ela ora ao Senhor, Senhor, me dá um filho, tira minha vergonha, né? Que não ter filho era vergonha antigamente, né? E Deus dá um filho para ela faz uma promessa para Deus, né? E ela faz um voto, né? E ela devolve o menino para a igreja. E o menino vem a ser o primeiro juiz de Israel. E ele que unge o primeiro rei, unge Davi, ele faz parte ali muito severamente da história ali da monarquia de Israel, né? Ele primeiro vem julgando e depois ele auxilia os reis no aconselhamento, na oração, né, profetizando, né, trazendo de Deus para o povo e do povo para Deus, enfim. Ele tem uma função importante, aquele menino. É verdade. Né? Não foi só um nascimento de uma criança. Deus construiu ali um propósito muito grande. Como é que eu quero entrar nessa história? 1906, só me ajudar a contar essa história. 1906, a Rua Azul que você escreveu, né? Um afro-americano, Willie Joseph, ele que leva avivamento lá para Los Angeles, na Califórnia, nessa tal de Rua Azusa. Sim. Né? 1910, do navio Daniel Berg vem para o Brasil e vai lá para o Nordeste, né, lá para Belém,
e instala lá a Assembleia de Deus. E começa esse movimento no Brasil. Né? Se eu estiver errado, você me corrige. Sim. Né? Depois, a irmã que você cita, a irmã Rosali. Rosali é plebeia. Isso. Eu não lembro sobre o nome dela, não. Eu gravei bem o Rosali. Ela vem para o Brasil em 1924 e vai para Minas Gerais. Aí que você cita, Paulo, no seu jornal, que ela começa a orar a Deus para um avivamento do Brasil, né? Porque ele era batista, né? E 1957 ou 56, né? Vão estar ali batendo a trave aí nessas datas. Chega o pastor José Rego em Belo Horizonte, trazendo consigo o tal do avivamento que a irmã Rosali estava orando. Amém. Não é? E aí começa a história do pastor Júlio. E eu fiquei perplexo, porque o pastor Paulo Rego, ele é o primeiro pastor, um dos fundadores da Batista Lagoinha. O pastor Zé Rego Nascimento foi fundador. Olha só, eu não sabia. Foi um dos fundadores. Até outro dia eu pensava que tinha sido o pastor Márcio Valadão. Não. Márcio Valadão foi professor meu de eclesiologia no seminário. Então conheci, fui aluno dele, né? Conheci a família e convivi muito com eles. Mas o fundador mesmo foi o Zé Rego Nascimento. Sim, Zé Rego Nascimento. Pastor valente, corajoso, e Deus usava ele com força, né? Ele era pastor, não sei se eu posso entrar nessa área. Pode, fica à vontade. Você esclarecer os fatos. Ele era pastor da Igreja Batista Brasileira em Vitória da Conquista. Bahia. Entendeu? Bahia. Então, quando ele recebeu, né, no meio batista é chamado de experiência, né, do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, ele foi renovado. Então, naquela época, ele começou a sair e a pregar nas igrejas batistas tradicionais no Brasil, onde convidava ele para pregar, ele pregava. Só que eles começaram a perceber que havia uma diferença entre as mensagens que eles ouviam antes e a mensagem do pastor Zé Rego Nascimento. Então ele começou a ser conhecido. O propósito de Deus foi tão interessante que antes dele ser excluído da brasileira, ele teve a oportunidade de pregar. Aonde ele veio pregando, né? Não só na Bahia, mas entrou no estado de Minas e vários lugares, São Paulo, pregando. Até que a Convenção Brasileira percebeu que se deixasse ele assim, poderia piorar as coisas, porque os tradicionais iam ouvindo e queria aquela experiência nova, um culto avivado, aquela coisa toda. Então foi quando ele foi excluído da igreja lá de Vitória da Conquista. E interessante que eu fui, Paulo, nesta igreja, né? Uma igreja no centro da Vitória da Conquista, uma igreja muito bonita, uma igreja histórica, de onde ele saiu. E ele saiu assim, ó, sem direção nenhuma. Ele era um bancário, quando foi para lá, tinha uma estabilidade financeira. Então ele veio para Belo Horizonte, movido pelo Espírito Santo, e começou a pregar naquelas igrejas que convidaram a primeira vez, aí convidaram a segunda vez, ia renovando. Então ele foi um marco nessa área aí, né? Na nossa história, né? História dos batistas nacionais, que hoje a gente é conhecido. Então consta lá, né? Zé Rego do Nascimento foi o pastor que trouxe para nós o avivamento, porque ele foi o primeiro que teve essa experiência e enfrentou, né, o julgamento e foi excluído por heresia, porque passou a crer nos dons espirituais e o que hoje nós cremos, a maioria dos pais crê. Ele enfrentou a religião, né? Enfrentou. Nosso maior problema é a religião. Aí, nesse momento, nessa época, em 1957 aproximadamente, que chega em Belo Horizonte, né? Onde estava o garoto Júlio? Nesse período, eu ainda nem existia, quando ele chegou em Belo Horizonte. Eu nasci em 1959. Nasci em 59. E nesse período que antecedeu o meu nascimento, ele estava no estado de Minas fazendo esse trabalho missionário. Pregava num lugar, no outro. Começou um trabalho na casa dele, na garagem, e aí eles foram aumentando e tudo, eu estava lá. Então, em 59 eu nasci, aproximadamente aí a Revolução, que teve aquela revolução, foi em 1964. 64. E nessa revolução,
eu já estava paralítico, fiquei paralítico. E havia um chafariz na cidade de Ipatinga, hoje é o grande centro industrial, onde tem a Usiminas e tudo. Meu pai foi um dos primeiros moradores, tinha 3 casas. Então a gente tinha de sair, da nossa casa e no chafariz, era um tipo de um grande tanque que tinha lá, para as pessoas pegar água ali com balde e levar para casa. Estava começando a Usiminas, né? Meu pai foi um dos primeiros funcionários da Usiminas. Então a minha irmã mais velha tinha um balde maior. E eu já novinho, arranjaram um baldinho pequenininho para me ir. Aí eu fui lá no chafariz e estou lá esperando a hora de encher o baldinho para levar para casa. Criancinha, mas estava lá. Então ali tinha um lodo e eu escorreguei, caí no lodo. E naquele lodo, naquela lama, naquele lugar ali, estava, eu adquiri o vírus da paralisia infantil. Meu Deus. Então, quando chegou em casa, a minha mãe não tinha muito entendimento daquilo, meu pai já estava trabalhando na Usiminas direto, então não me levaram para o médico naquele dia, porque o médico ficaria em Coronel Fabriciano, uma cidade vizinha, até chegar lá era longe. E quando conseguiram perceber que a febre estava aumentando muito e que eu estava todo mole e não tinha reação, me levaram. Aí quando levou lá no médico, aí disse que o médico pegou como se fosse assim um instrumento, dele e beliscou assim, no corpo meu, beliscou em vários lugares. Aí falou com a minha mãe, mas meu pai, olha, o que aconteceu com o garoto é lamentável, mas a paralisia alcançou ele. Ele está paralítico. E agora vocês podem ir embora, que daqui ele vai ser internado e a gente vai ver o que pode fazer. Então a paralisia, naquele período eu não falava, não ouvia, não entendia nada, paralisou tudo. Tudo paralisado. Tudo paralisado. Mas o meu pai não parou, porque o meu pai já era membro da primeira igreja batista tradicional de Ipatinga. Fica ao lado do 6º Batalhão de Polícia ali. Então, o meu pai já ia de bicicleta para Usiminas e ele então tinha uma árvore que ele fazia um atalho para chegar na usina, no setor que ele trabalhava, de alto forno. Aí, quando ele passava na mata, tinha uma árvore lá, ele ajoelhava naquela árvore e falava: Deus, meu filho está lá, paralítico e tudo e tal, segundo os médicos não tem jeito e tal, e orava. Quando ele voltava do serviço, do mesmo jeito. Aí os Minas colocou 3 turnos, 8 às 4, 8 às 16. Acho que Deus falava lá de cima e falou assim: calma, meu filho, você não sabe nada que eu estou fazendo, fica tranquilo aí. 8, 16, 16, 24 e 24 até 8 da manhã, 3 turnos. E sempre o meu pai fazia isso, orando, pedindo a Deus que Deus fizesse alguma coisa. E eu era o único filho homem na nossa família, são 6 moças, 6 senhoras, e só eu de homem. E meu pai, então, clamava muito a Deus, tinha aquela apego e tal, pedindo a Deus. E foi passando o período. Eu não posso precisar agora, porque essa história foi publicada no jornal, na época, quando o Zé Rego do Nascimento foi lá, então foi publicada no jornal, eles colocaram e mandaram lá para os Estados Unidos. A Rosali levou esse testemunho. Foi chamado o primeiro milagre que aconteceu em renovação espiritual, de uma maneira assim, com a ênfase maior. Eu penso que ele fez com muita alegria, que ele pensou assim: olha aí, gente, não vim para cá à toa, não. Olha o que Deus está fazendo aqui, Então, o que ocorre, Sargento Silva? O que ocorreu? Ele, um belo dia, em Belo Horizonte, é o depoimento dele, e Deus me deu a graça de conhecê-lo depois. Eu já era pastor aqui, quando eu fui lá em Belo Horizonte conhecer pessoalmente, tomar café com ele, conversar com o Zezinho, que é o filho dele, hoje é pastor também, Aí eu fui conhecer. Então, a experiência é o seguinte: ele estava orando no gabinete, que ele tinha o costume de orar no gabinete dele. E quando ele estava orando, ele ouviu uma voz. E nós entendemos que é a voz do próprio Espírito Santo, que falava com ele assim: você vai sair da capital, você vai pegar um trem movido a lenha chamado Maria Fumaça, que no começo não tinha óleo, Aí tacava a lenha e saía a Maria Fumaça. Saía de Belo Horizonte e vinha parar aqui em Vitória. Aí o Senhor falou com ele: você vai, porque eu tenho uma obra para você realizar. E ele entrou naquele trem e veio descendo de Belo Horizonte. Então era longe, É longe, claro, longe, mais de 8 horas de viagem.
Não foi um fato assim que ele conheceu a família? Não. Aí ele falar que tinha um menino doente? Nada. Então, o que ocorreu? Ele veio pela direção do Espírito Santo. Quando chegou na cidade de Ipatinga, que não tinha nem o nome de Ipatinga, era Tenente Câmara. Olha só. Então ele parou lá e saiu com vestido de terno, ele gostava sempre de andar de terno, gravata, a bolsinha dele, e perguntou assim no povoado, aonde que tem aqui um garoto paralítico? Então nessa época, o meu pai já tinha me tirado do hospital, porque eles falaram que não tinha tratamento mais para mim. Eu estava dentro da casa dos meus pais, uma casa humilde ali no centro de Ipatinga. Na Revolução de 64, bala passava assim, dentro de casa, furava de um lado, de outro, e eu deitado na cama, e eu fui protegido, eu, minha mãe, daqueles tiros. E também o meu pai que ia para os Minas, fizeram várias barricadas lá, e Deus protegeu o meu pai. Então alguém falou com ele, olha, um garoto aqui, é fácil, são poucas casinhas aqui. O que não anda aqui é o filho do senhor Antônio Lourenço. E nessa época já falava assim, não tem jeito, o menino vai morrer. Eu fui desenganado dos médicos. Eles tentaram remédios do exterior e tudo. A Uzi Minas tinha contato, que ela veio de uma empresa que era de americanos. Então o que aconteceu? Tudo que possa pensar, eles tentaram comigo, por causa que o meu pai era funcionário. O pai do senhor só lembra que ele orava na árvore todo dia. Não lembro. Depois que ele foi me contar a história. E a mãe do senhor, como reagia com essa história? Ficava só aguardando lá, E era tudo. Tinha de dar banho, a minha irmã, a Marta já estava ajudando, aquela coisa toda. Aí chegou o pastor Zé Riga Nascimento. E o meu pai tinha orado na árvore no dia que ele chegou. E Deus colocou no coração do meu pai que era para ficar tranquilo, que ele ia fazer a obra. E o meu pai veio embora para casa tranquilo. Aí passou um pouco, chegou o pastor Zé Riga Nascimento batendo palma. Aí meu pai chegou até a porta, pois não. Aí ele falou assim, eu sou um pastor, aqui que tem um garoto paralítico. Meu pai falou com ele assim, é aqui que tem o garoto paralítico e o senhor foi mandado para vir para cá para orar por ele. Meu pai já teve um discernimento. Aí recebeu ele entrou para nossa casa e tal, segundo o que a minha família conta para mim, hoje eu sou órfão de pai, mas a minha mãe conta, ele chegou, e conversou um pouco com a família e tal, tomou água e tal. Aí quando ele foi, o processo, que Deus utilizou ele, o propósito de Deus foi o seguinte, ele só chegou perto de mim e falou assim, como é que é o nome do garoto? Aí eles falaram, é Júlio César Gomes. Aí disse que ele não fez oração longa, não fez oração fervorosa igual os pentecostais, só falou assim, Júlio César Gomes, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, você vai levantar e você vai andar. E falou isso e não fez mais nada. Não faz mais nada, Só isso. Um nome poderoso desse. Era aquela experiência de Rosalia Plebei que ele tinha, aquela unção. Aí disse que eu comecei a mexer na cama, muito tempo, tudo atrofiado, e eu sentei na cama, e foi um grande mover de Deus ali, e claro que eu não conseguia sair andando normal, que era muito tempo de atrofiamento. Eu colocava a mão no joelho direito, mas consegui levantar, e jogava a perna direita, onde ficou a sequela da paralisia, Mas, segundo os médicos, se eu não morresse, eu ia ficar com problemas na mente, eu ia ficar com outras debilidades. Mas Deus foi tão bom que eu voltei a andar aos poucos, Naquele dia eu já coloquei de pé, naquele dia eu já coloquei a mão na perna e comecei a andar manquejando com a perna e foi desenvolvendo, até que, graças a Deus, eu passei a jogar com os meus colegas, futebol de salão, vôlei, brincar com todas as crianças, correr, Então, na igreja batista tradicional, que meu pai era membro, ela renovou com isso. Quem pastoreava lá era o pastor Joel Braga, era o pastor de lá. Pouco tempo ele estava aqui em Novo México, eu não sei mais aonde que ele está hoje. Então a igreja renovou,
Meu pai renovou, o papai foi um dos primeiros a ser batizado com o Espírito Santo dentro de Ipatinga. O pai do senhor era valente. E o meu pai tornou, né, um pastor, faleceu sendo pastor Antônio Lourenço da Silva, pastor da Igreja Batista, né, de Renovada, pastor Márcio Valadão, meu pai foi ovelha dele, que tinha aquele vínculo e tudo e tal, abriu a primeira congregação em Vitória, em Serra Dourada, a igreja, né, da Lagoinha e tudo e tal. Então ali foi publicado, eles desejaram publicar o testemunho. Então tem uma foto eu pequenininho, em pé ao lado do pastor Zé Rico Nascimento. Agachado, eles publicaram num jornal, tem um jornal com a matéria e tudo. Eu tenho de ver se eu consigo, né, recuperar esse jornal. E foi editado... Essa foto o Paulo encontrou. Paulo encontrou, que a gente pegou lá na minha mãe. Mas o jornal mesmo, que consta a matéria toda, foi distribuído no meio batista tradicional, para aqueles que tinham renovado, para os Estados Unidos, para mostrar que o batismo com o Espírito Santo, ele veio com poder, sinais de libertação, de cura divina e tudo. Então houve a publicação. Né? Então a história minha foi essa aí, nesse período aí. E interessante, Sargento Silva, que as pessoas vinham de longe para poder ver o tal do garoto Júlio, que tinha sido curado. Aí meu pai falava assim, meu filho, você tem que ficar em casa. Aí eu ficava. Aí chegava um que falava. Chegava americano, escrevia as coisas, tirava foto e tudo e tal. Então, eu era assim, no começo, eu ficava até pensando assim, não, mas eu sou uma criança e toda hora eu tenho de estar dando atenção e tal. Eu não compreendia porque tanta gente, devia estar uns 7 anos para 8 anos, então vinha muita gente e tinha pessoas que vinham e queria que eu orasse por elas. Lembro direitinho como hoje, para mim orar. Aí eu colocava a mão na cabeça e orava para as pessoas. Então foi uma experiência muito forte nesse período, porque nesse período, quem crê, né, a gente dá glória a Deus. Quem não crê, precisa de ter experiência. Eu, né, fui arrebatado. O que acontecia? Teve uma noite lá que eu comecei a pregar a noite todinha, pregando. Aí a minha mãe veio e molhava a boca minha, disse que secava, e eu pregando, e foi passando a noite. De manhã veio o pessoal do seminário Betânia, de Coronel Fabriciano, para ver que fenômeno era aquele. Um garoto que deitou, não abria mais o olho e também não parava de pregar. Eu ia pregando, vendo muitas almas em vários lugares no Brasil. Então eles escreveram o que eu estava pregando, muita gente, né, aluno de teologia, de seminário, ia escrevendo e tudo e tal. Aí foi quando chegou até o Zé Rico Nascimento, ele falou assim, não, ele teve um arrebatamento. Esse fenômeno que aconteceu com ele é Deus mostrando que lá na frente ele vai ser um pregador, ele vai ser um missionário, ele vai ser um pastor, vai ganhar muitas almas para Deus e tudo e tal. Então eu já cresci com aquela convicção que aquele propósito de Deus um dia ia cumprir na minha vida. Não sabia quando e como, mas eu já sabia, porque eu pregava. Interessante que eu não era nem alfabetizado. Na verdade já estava cumprindo, né? Eu pregava, lia texto, olha, no livro de Isaías, capítulo tal, lá em Mateus, e eu não tinha conhecimento, e citava no arrebatamento. Enquanto eles puderam gravar, eles gravaram. E muitas coisas daquilo já aconteceu. E não existe nenhum livro dessa história? Não, será? Eu sempre penso em escrever alguma coisa, né? Agora que eu estou no mês do 64, né, Paulo? Dia 9 de setembro agora, né? Sábado, eu vou fazer 64 anos. Eu tinha um desejo de escrever alguma coisa e deixar. Eu tenho isso no meu coração. Eu não sei se eu sou para frente ou se eu sou abençoado. Porque eu sou colocado no lugar na hora certa, enfim. Eu falei, Paulo Sérgio, tem que dar um livro isso aí. Tem que escrever um livro. Eu falei... Do momento que o senhor adoeceu e foi levado para o hospital até o momento da cura, passava-se quanto tempo? Passou-se quanto tempo? Olha, o tempo que passou aí, eu era bem novo. Eu creio que passou mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, porque eu era bem novo. Pelo que ele conta da vasilhinha que ele estava carregando, devia ter uns 3 anos. Quando eu fiquei Deve ter paralítico. passado uns 4 anos. Uns 4 anos. Então você ficou acamado? Eu fiquei no hospital, direto, sem nem mãe poder fazer nada por meu pai. Até que eles falaram que eu ia morrer, meu pai assinou um termo de responsabilidade, disse, já que ele vai morrer em casa. E trouxe eu para casa. Foi na época da Revolução de 64.
Aí passou mais um período aí. Então eu penso, emendando a pergunta do Paulo, foram 4 anos de muita agonia, né? Foi. O pai do senhor orando a Deus e a mãe, isso devia ser só choro, né? A luta, né? Porque a mãe, que além de ficar cuidando ali, presenciando todos os momentos, devia conversar mais com o senhor na época, né? Então, assim, mas o interessante é essa fé de acreditar. Normalmente o pai é o primeiro a desistir. Normalmente. Porque eu também sou filho de pais evangélicos, né? E a minha mãe era muito mais aguerrida na oração. O meu pai era mais desistente. Por isso que eu perguntei como é que a mãe do senhor se comportava nesse processo. Na nossa experiência familiar, o meu pai que sempre era mais aguerrido. Eu tenho vagas lembranças que eu acordava assim, alguma coisa, olhava ele ajoelhado na beira da minha cama. Isso não é normal, não. Orando. Isso é coisa de... Normalmente é a mãe que faz. Aí eu tenho muitas lembranças assim, né? Porque não dá para precisar os fatos, depois que eu fui crescendo e tudo, que meu pai começava a contar uma parte, minha mãe contava outra, aí vinha um pastor e contava outra e tal, aí que eu fui me reinteirando da história, né? Mas o meu pai era lá na árvore e perto de mim, orando. E ele não desistia, ele falava, Deus vai curar o meu filho. Eu era o único filho dele, eu sou o único filho do meu pai, né? E ele também filho único. Olha então só. tem um negócio assim, muito... Quando que o senhor lembra que o senhor volta à vida à normalidade? A vida ficou anormal. O senhor virou missionário, pregador, orava pelas pessoas, muita gente visitando o senhor, escrevendo sobre o assunto, né? O senhor nem sabe nem foi parar essas histórias, né? Muita gente. Várias nacionalidades escrevendo, né? Quando é que o menino Júlio volta à vida normal? Que acaba esse glamour, né? Acaba essas indagações, passa esse período de pregador. Isso passou ou não? Não, passou. Passou porque, o que aconteceu? Diz que toda novidade, ela tem um período que ela lastra, né? Todo mundo fica sabendo e tudo. Aí depois a coisa vai assentando, né? A tendência é assentar. E também eu comecei a passar por uma experiência difícil, porque eu achava que o fato de eu ser curado por Deus e tudo e tal, na minha ignorância, né? Vamos dizer aí, de 8, 9 anos, 10 anos, que eu não tinha vida normal, eu não conseguia separar isso. Eu queria brincar e sair e tudo e tal, mas a minha mãe falava, Jesus te curou, é para você pregar, Jesus te curou, é para você orar para as pessoas, Jesus te curou. Então, aquele período, né, que no meio pentecostal começou a vir a religiosidade, né? Chutar uma bola é pecado, eu não podia chutar a bola. Brincar de finquinho com as crianças na rua era pecado, mas não era meu pai que botava isso na minha cabeça, minha mãe. Não, você não pode brincar com os colegas. E eu precisava exercitar também, né? Porque... Ter vida de criança. E também por causa das sequelas da paralisia, né? E eu sei que meu pai comprou, naquela época, um triciclo para mim brincar, para mim andar e tudo e tal. E eu comecei a ver igreja como se fosse uma instituição opressora, porque tudo que eu queria não podia. Eu me lembro que passava uma novela, não sei se você lembra, o Paulo, chamado Jerônimo Monteiro. Lembro. E tinha lá um moleque saci e tal. Eu ficava pendurado na janela dos outros, porque não tinha televisão. Também na minha não. Aí o que acontecia? Eu ia lá para a beirada da cerca de madeira, né, com arame farpado, e ficava assim de longe em pé, assistindo na casa do vizinho, televisão preta e branca grandona. Só um parênteses, pastor. Nessa época, o crente não tinha televisão. Não podia ter. Né? E viu aonde pregação na época, Paulo? Não sei se o pastor Júlio lembra disso, que começaram a se pregar que a televisão era um Moloque. Moloque. Moloque televisão. Não bota essa criança, tinha televisão. Mas aí fica aqui uma como é que eu vou dizer? Uma observação. Eles estavam certos.
Aí naquela época, né, aí começou a pregar que era a besta de Apocalipse e tudo, um bocado de coisa. Então, eu assistia assim de longe, assim, de vez em quando eu só sentia assim, ó, a orelha torcendo. Aí quando eu olhava, era minha mãe me tirando de lá, porque eu estava olhando, porque eu achava bonito, né, o Jerônimo correndo, aquele cavalo, aquele negócio e todo, coisa, né, uma história, né, ruralista, eu achava bonito aquilo, mas eu não podia ver aquilo, né? Então, foi colocado no começo de renovação, para você ter noção, com 6 irmãs dentro de casa, eu nunca pude usar uma bermuda, porque tinha de dar exemplo para as meninas que estavam dentro de casa. Aí eu usava aquele suspensol, aqueles negócios compridos. Tinha que ser um pastorzinho, 24 horas. Era aquele negócio que foi colocando na minha cabeça e tudo. Então, nesse período, tudo aquilo, que em vez de me aproximar mais de Deus, aquilo me afastava, porque eu não sabia separar Deus da religião. Como hoje tem um bocado de gente que não sabe separar Deus da religião, né? E por causa da religião não perdoa. Não perdoa, você sofre e você sente um jugo pesado nas costas, abandona até Jesus por causa de ignorâncias, doutrinas estranhas que sai criando, que não tem nada a ver com a fundamentação bíblica e tudo. E eu passei por essa fase. Então, agora eu passei a ter a minha vida normal. Quando eu passo a ter a vida normal... Já tinha quantos anos nessa? Já estava com uns 11 para 12 anos, que aí eu já fui estudar e tudo e tal, né, na escola. Então, eu era policiado pela minha mãe. Eu não podia brincar com os alunos lá no pátio e tudo. Para liberar e assinar para educação física, pensaram muito para liberar para me fazer educação física. Isso, né? Porque tinha de fazer, tinha de estar de calção, aquela coisa toda, né? E meu pai é músico nato. Papai era músico nato. Tocava, teclado, acordeon, bandolim, cavaquinho, tudo que você pensar. Um fenômeno. Ele tocava. Entendeu? Chegou até a gravar com os americanos, chamaram ele para os Estados Unidos, que ele estudou num colégio americano, aí eles levaram, fez até a chamada demissão que tinha, né? Fazia o primário, depois fazia admissão e depois ia para ginásio. Aí eles levaram ele para os Estados Unidos para ele gravar. Aí ele foi lá, gravou, ganhou um bandolim dos americanos, esse bandolim está guardado com a família até hoje, e ele era músico. Então, por ele ser músico, normalmente eu pegava o violão e começava a ter vontade de tocar. Também. E nesse período que deu vontade de tocar, quem eram os meus colegas? Era exatamente, né, Zé Wilson. Zé Wilson foi o maior compositor do Fernando Mendes. Ele era meu colega. Fernando Mendes. Aí quando fez aquela música, fez muito sucesso, a menina... A cadeira de roda, que ele fez, né? Ouvi muito isso no Gonzaga. A Desconhecida, que eu tocava, aprendi a fazer o solinho da Desconhecida. Essa música era bonita, né? Uma tarde tão linda de sol, aquela coisa todinha. Apareceu. Quando eu cheguei na minha casa, e peguei o violão do meu pai e fiz aquela introdução, foi um motivo de eu tomar uma coça. Que isso? Por quê? Porque eu estava tocando música mundana. Música do mundo. Então, o que aconteceu? Hoje eu tenho uma filha que tem um DVD gravado só com música minha. Então, na época, aconteceu algo interessante que eu gostaria, se um dia fosse publicado num livro, para falar. Fala aí que vai ser publicado. Como eu não podia tocar música do mundo e não queria tocar música da igreja, porque criou uma barreira entre eu e a igreja, na minha mente. Na mente. Então, se você quiser tocar, tem que ser música da igreja. Eu não podia tocar. Na mentalidade da minha mãe, que era mais dura e tudo e tal. Aí o meu pai falava assim, essa introdução aí é bonita, meu filho, porque eu já toquei música, eu fazia bailes na casa dos fazendeiros e tudo e tal. Isso aí é bonita a introdução, isso aí você está indo bem e tal. Papai já tinha a mente mais aberta, mas a minha mãe não. Então, quando a minha mãe percebia que eu estava com o violão do meu pai em algum lugar, ela ia o mais próximo e ficava assim, para escutar o que eu estava cantando. Então, como eu não queria cantar hino e não podia cantar música popular, aí o que aconteceu, Sargento Silva? Eu comecei a tocar e a compor música que eu não apanhava. Aí eu comecei a compor.
Aí quando falasse, essa música mudando, eu falei, não, essa música é minha. Aí essa música mudando, não, essa música eu fiz para Conselheiro Pena, que até hoje é cantada no aniversário da cidade lá. Eu que compus, eu que compus. Quando Fernando Mendes foi para o Rio de Janeiro e se deu bem e tudo, o compositor dele era o Wilson, e o pai do Wilson era um carroceiro. Aí eu entrosava, mas que música é essa? Eu falei, essa música é minha. Aí eu começava a falar de natureza, eu mesmo falando, e fui desenvolvendo o violão. Virou um poeta. Falar de amor e falar. Cheguei ao ponto de ter mais de 50 músicas populares. De cantor me procurou, pedindo para gravar, mas eu não podia dar meu nome. E o senhor tem isso catalogado? Tem. Registrado lá na UFS. Como compositor de 146 canções registradas. Maravilha. E a maior parte delas, que foi gravada no meio evangélico, foi pela minha filha. E o senhor lembra a história de cada música dessa? Era a minha própria história. A própria história do senhor. Era na revolta? Eu compunha música de solidão, porque eu vivia aquela solidão. Aquele conflito entre igreja, Deus e a cura. Entre o certo e o errado? E vivia esse conflito. A gratidão. Isso, vivia esse conflito terrível. Você pensava, será que eu estou sendo ingrato? Aí compunha música sobre isso, falando de mim, falando da vontade de amar, da vontade de ser feliz e tudo, mas eu não podia apanhar e nem podia ser julgado, porque eu falava assim, procura para ver se tem essa música. Ela não existe, nasceu de mim. Aí o meu pai ficou assim e tal. Você minha mãe chama Rita, Ritinha. Ele está compondo. Eu toco de tudo, mas nunca fiz uma letra, que ele não tinha dom para isso. E eu já tinha dom para fazer letras. Né? E o senhor chegou a ficar rebelde? Chegou a ficar rebelde nessa época? Fiquei. Responder rispidamente? Fiquei rebelde com a minha mãe. Meu pai era a minha paixão. Com a minha mãe, ela cobrava muito isso de mim. Aí o senhor reagia? Eu reagia por quê? Porque eu não via nela, naquela época, testemunho forte de uma cristã, mas de uma pessoa que, cristão sem Cristo. Então ela era muito dura. Até na época da enfermidade, né? Eu senti muita coisa aí, né? A minha irmã que pegava no colo e tal, eu senti muita rejeição. Então o que eu fazia? Eu ia para lá. E para complicar, sargento, o que aconteceu? Alguém ouvindo as canções minhas, e eu então resolvi compor uma canção. E falava sobre o conselheiro. Tem até uma frase dela que dizia... E você está lá por 16 anos? Uns 15 mais ou menos. Aí eu compus uma música, ela tinha uma frase que dizia assim, conselheiro, eu sou seu amigo, te levo comigo onde quer que eu for. Conselheiro, uma terra pequena, mas sinto orgulho do seu grande amor. Olha aí só. O que aconteceu? Só uma pequena frase. Aí abriram um festival no cinema, no centro da cidade. Eu tinha de armar para poder chegar lá. Aí eles fizeram inscrição minha e eu fui para o cinema. O festival era todo domingo à tarde, 2 horas. Aí foi tendo festival. Aí quando chegou na minha parte, que eu fui apresentar, eles ficaram entusiasmados, porque nem o Fernando Mendes, que já era cantor profissional, tinha feito uma música para Cachoeiro, para Conselheiro. Então eu fiz, aí eu ganhei o festival com a música que eu fiz para Conselheiro. Então a música é linda, tanto a melodia quanto a letra. E o senhor tem dificuldade para ir para esse festival? Com a família? Eu não tive dificuldade, eu fui escondido. Foi escondido. Fui escondido. Aí depois que saiu, o Júlio ganhou, eu era magrinho, o Julinho ganhou o festival, não sei o que tem e tal. Mas quantos problemas trouxe isso para o senhor depois que o senhor foi o campeão do festival? E virou outra história. Porque ser campeão de festival. Aí eles começaram a me procurar e tudo, querer ouvir minhas músicas. Aí já foi uma nova fase da vida. Aí eu ensinava minhas músicas para alguns colegas e tudo. E nesse período, o senhor esqueceu o milagre? Não, nunca esqueci. Começou a vislumbrar com... Não. Isso eu sei que eu digo é o seguinte, o senhor pulou de fase, virou a página, mesmo na mente lembrando do milagre. Quando o senhor estava nesse glamour do festival, o senhor já começou a se comportar diferente? Sim, exatamente isso. Aí virou a chave na minha cabeça. É isso aí. Por que virou a chave? Porque eu comecei a perceber que através da música eu poderia ser Júlio, ser eu mesmo. Então criou na minha mente uma possibilidade. Eu vi o Zé Wilson
primeiro Fuscão que o Fernando Mendes deu para ele, vi o primeiro carro do Fernando Mendes chegando na cidade, Altemar Dutra que cantava lá, Paulo Sérgio. Aí eu ficava vendo aquele negócio, tinha acesso ao cinema, e aí eu falei, gente, a vida deles eu vou desenvolver para isso aí. Porque eu olhava para mim e via a debilidade física, que era a sequela da pole. Não via muita perspectiva de negócio de trabalho na cidade. Aí eu comecei a pôr na minha mente que eu ia dar certo como compositor, ou fazendo música e dando para cantores, ou fazendo parcerias e tudo. Isso veio dentro de mim. E o meu pai tinha uma família muito querida dele, e eles não eram crentes da Igreja Batista. Meu pai já era evangelista da Igreja Batista na época, que tomava conta da igreja, não tinha pastor não, era ele. Então morreu um garoto chamado Tony. Esse Tony ia lá em casa, sentava na calçada, que a casa pastoral lá é um quarteirão. Lá no cantinho, aí eu falava com ele, Tony, eu vou te mostrar uma música que eu fiz. Tony, eu vou te mostrar uma música que está na metade. E ele tornou uma plateia para mim. Então, incentivador. Incentivador. E ele era da minha idade aproximadamente. E aquele negócio foi. E o Tony está comigo. Aí chegou um dia que ele virou para mim e falou assim, ô Julinho, eu estou indo lá para o Rio Doce. O Conselheiro Pena passa o Rio Doce, tem um lado, 2 pontes, né? Tem uma ilha grandona, você atravessa as 2 pontes para vir para a cidade. Aí ele foi para o Rio. Quando ele chegou no Rio, ele foi tomar banho, escorregou numa pedra lá de lodo e caiu e morreu. Senhor. O pai dele é Joel, até hoje. O tio dele era Paulo Rosa, pastor da Convenção Batista Renovada. É o mesmo acidente que o senhor teve, praticamente. Só que ele caiu na água e foi embora, né? Aí, quando eu vi o corpo dele, aquele negócio todo e tal, eu fiquei assim, fiquei em estado emocional muito abalado, porque eu gostava muito dele. Ele, todo dia ele era um amigo, casa, né? Amigo. Aí, o que aconteceu? Passou uma semana, eu resolvi compor uma música para o Tony. E essa música que eu compus, era gravador de fita cassete, pequenininho, eu gravei e mandei para o Joel, que era o pai dele. A família começou a chorar, aquele negócio todo e tal. Aí a música do Tony, nós queríamos ouvir a música do Tony. A música do Tony começou a ser tocada pelas pessoas em Conselheiro Pena, praticamente quase igual à música que eu fiz para Conselheiro Pena. Senhor. Então, gerou um impacto. Aí a minha mente falou, não, o negócio vai dar certo. O negócio é aqui. O negócio é aqui. Então, eu só estava esperando o momento de ter uma oportunidade de vazar de Conselheiro Pena. Então, o que aconteceu? A minha irmã mais velha, a Marta, me convidou para ir para Vitória, o marido dela era projetista da Vale, e arranjar um trabalho de office boy. Rapaz, eu não escolhi outra coisa. Eu falei, não, eu estou indo mesmo, eu vou. Aí falei com meu pai que eu ia, mas meu filho, você está com 16 anos, nem tem 17 anos completo, mas eu vou ser office boy, eu vou trabalhar lá e tudo e tal. E fui para Vitória. Mas alguns meses antes de eu ir para Vitória, eu fiz aniversário. Aí minha irmã foi lá em casa levar um violão de presente para mim, porque ela via que eu gostava de tocar. E a minha mãe trancava o violão do meu pai e dizia que o violão era consagrado. Eu não podia pôr a mão no violão. Tinha essa história aí. Eu não podia tocar nada, que era consagrado. E aquilo me distanciava mais. A minha irmã levou, né, o violão. Paulo, acredita, e você, a minha mãe não deixou ela me dar o violão. Falou, se você deu o violão para ele, você não precisa me considerar mais como mãe, porque violão é coisa de vagabundo, quem não quer serviço e tudo e tal. Tinha essas ideias mesmo. E eu sofri muito com aquilo. E a minha irmã, para não gerar um problema maior, não deu o violão. Mas mais tarde eu fui saber dessa história, entendeu? E me colocaram com 16 anos numa oficina mecânica para mim trabalhar, das 7 até as 6, sem ganhar nada, só para mim não ficar na casa de ninguém tocando, ensinando. Aí eu tinha de trabalhar na oficina mecânica, quando com a sequela da pole era difícil, lavando peça, pegando peça e tudo. Aí no final da semana, o dono da oficina dava lá um trocado, aí eu tinha o direito de comprar um sorvete de casquinha
ia lá para a pracinha de Conselheiro, porque cidade do interior era todo mundo, andava uma turma para lá, uma turma para cá, e ficava rodando ali até 9 horas, todo mundo tinha de ir embora. Era só isso, não tinha atração nenhuma na cidade. Campo de futebol, se eu fosse, eu apanhava também, não podia ver jogo. Eu jogava escondido. E o meu tio se tornou profissional, meu tio jogou em time profissional, irmão da minha mãe, entendeu? Então eu vivia aquele conflito, querendo correr da igreja por causa dos exageros que colocava sobre mim, né, o que Paulo escreveu, né? Eles comiam, né? Estava querendo tirar a trave dos olhos, né, das pessoas, mas não tirava deles mesmo, né? E tinha o cisco dos olhos dos outros e a trave nos olhos deles. Engolia um camelo e aquele negócio todo em cima. Então era uma cobrança muito grande. Por isso que o dia que eu tornei um líder religioso, eu passei a amar muitos jovens e adolescentes, compreender. E quando é que, então, já que o senhor comentou nesse assunto, quando é que o senhor vira a chave de novo? Fala assim, agora eu vou ser eu vou parar com isso tudo aqui e vou ser um seminarista. Foi pelo senhor mesmo, pelo chamado que ardeu? Não. Aí é a parte bonita da história. Eu acho que vai virar um livro então, vamos lá. Aí o que ocorre? Eu trabalho em Vitória como office boy, mas com a cabeça onde? Rio de Janeiro. Lá no mundo dos artistas. Lá no mundo dos artistas. O que me alimentava, o que me motivava, o que me sustentava era isso. Isso o senhor já tinha 17 anos. Aí eu trabalhei 16 e meio para 17 anos. Fiquei em Vitória. E aí, lá em Vitória... Isso era então 70 e alguma coisa já, né? Isso, aproximadamente isso mesmo. Depois eu vou precisar as datas para passar para você. Lá em Vitória, trabalhando de office boy, o engenheiro, doutor Humberto, falou com o meu cunhado, já que ele está trabalhando, morando na sua casa e trabalhando aqui, o Julinho é de responsabilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui na IPL, que era a empresa de engenharia e projetos, vamos colocar aqui um quarto para ele, com cama e tudo, e ele dorme aqui na empresa, a gente melhora o salário dele, que ele trabalha de dia como office boy e tal, fazendo compras, papel vegetal, aquela coisa que o pessoal desenhar, e de noite ele já fica aqui, que é bom que a firma não fica sozinha. Aí eu já comecei a morar sozinho na firma, não tinha nem 18 anos, né? E eu ali. Então, quando eu fiz os 18 anos completos, eu cheguei perto do engenheiro e falei com ele, e perto da minha irmã. Aí eu compus a música para minha irmã. Ela que canta a música até hoje, despedindo dela, agradecendo tudo que ela fez por mim, né? E que eu ia atrás dos meus sonhos. Ela foi uma libertadora, né? Na verdade. Aí peguei o dinheiro, tinha uma bota grandona assim, parecendo um bate-boot de polícia, e eu peguei o dinheiro meu, enfiei dentro da meia e aquela bota, eu amarrei tudo e fui parar no Rio de Janeiro, sem saber o que era Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém, sem ter parente. Meu Deus, sem ter referência nenhuma? Nenhuma. Só com a malinha e fui para o Rio de Janeiro. Só o sonho estava? Só o sonho. Mirando o sonho. Só lembrando, né? Essa bota que o pastor falou era chamada de cavalo de aço, né? Era colorido na ponta, né? Na ponta, isso aí, cavalo de aço. Isso mesmo. Aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o que era? Calça boca de sino, que era a perna desse tamanho. Ia varrendo tudo, aquela calça. O cinto desse tamanho, amarrava aqui, aquele fivelão. E aí eu falei assim, se o meu sonho é música... Era jovem guarda. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu tenho de procurar um lugar. Arranjei um lugar, uma pensão mais barata, deixava as minhas coisas lá e durante o dia eu ia correr atrás. Correr atrás de onde? Aí vem a história. Naquela época, quando se ligava o rádio, era a Rádio Nacional que dava música, que cantava ao vivo, era como se fosse um canal de televisão para os cantores daquela época. Aí eu falei, eu quero ir nessa Rádio Nacional, no centro ali do Rio. Peguei o ônibus e fui para a Rádio Nacional. Aí cheguei ao porteiro, o que você é? Eu falei assim, eu quero assistir. Então tá bom, faz o cadastro, eu fiz o cadastro e entrei. Aí eu comecei a participar do auditório da Rádio Nacional. E lá eu comecei a ver cantores como Djavan, que estava começando. Olha só. Djavan. Quer ver outro que eu conheci lá na época? Belchior, cantando na rádio. Eles, os empresários, arranjavam um meio
para que eles apresentassem na rádio, porque a audiência era muito grande. Todo mundo e via o rádio, né? Eu via rádio. Televisão naquela época não tinha nem quase programa de televisão. Então, era rádio. E eu comecei a conhecer vários cantores na rádio, conhecer. Até que um dia eu aproximei de um rapaz lá, conversei com ele, ele falou assim, essa música que esse cantor está cantando aí é minha, eu sou compositor, eu moro em Hebron. Eu falei, você mora em Hebron? E ele perguntou assim, e você? Eu falei, eu sou mineiro, sou lá do interior de Minas, Conselheiro Pena. Ele falou, rapaz, eu também sou mineiro. Olha só. Então, que bom que você está aqui e tudo e tal. Você mora onde? Aí eu falei assim, eu moro numa pensão. Ué, rapaz, você está morando numa pensão e tudo? Aqui, vamos marcar para você vir aqui na Rádio Nacional, você já vem preparado, daqui você vai comigo lá para minha casa, eu quero ouvir a sua fita cassete. Eu fiz uma fita cassete com 12 músicas e tudo. Aí quando ele olhou, falou, rapaz, mas essas músicas são boas demais, essa aqui cai na voz de fulano, essa aqui cai na voz de ciclano, e começou aquele negócio todo. Aí, foi um empresário? Aí começou a falar. Aí, de repente, a decoração da casa dele era móveis antigos. Então, tinha uma máquina daquela de pedal, não que ele usava, era decorada. E tem aquela parte que você abre, onde as costureiras colocavam, né? Linha, retrosa, aquela coisa toda, né? Agulhas. Aí ele abriu aquela parte da máquina. Aí falou, rapaz, mas pega o violão meu aí, toca uma música ao vivo. Aí eu comecei a tocar. Aí ele ia pegando um negocinho lá de dentro daquele recipiente e colocava num papel e enrolava e começava a fumar. Rapaz, mas a música é boa demais e tudo e tal. E aí eu não tinha nem noção, porque eu nunca fui criado no meio de vagabundagem, não sabia de nada, eu era totalmente puro quanto a isso. Aí de repente, quando chegou um determinado momento, ele falou assim, eu vou preparar o cigarro para você. Aí eu falei com ele assim, eu não fumo não. Ele falou assim, não, mas não tem importância não, isso aqui é diferente de fumo. Eu falei, mas como assim que é diferente? Na hora que você fumar isso daqui, você vai viajar legal, você vai ver você no palco, você vai ver você tocando, você vai ver o seu primeiro, tinha compacto simples, que gravava na época, compacto duplo, e depois vinha o LP, que foi um negócio que foi surgir depois, né? Com aquele cara, né? Martim da Vila. Conheci o Martim da Vila quando ele estava lá cantando e tal, as suas músicas na Rádio Nacional. Ele era astro, quando ele chegava era segurança que tomava conta do prédio. E tudo bem. Aí ele mandou eu fumar. Quando ele fez o cigarro, eu olhei para ele assim, e falei assim, eu não vou fumar não. E ele falou, por quê? Eu falei, sabe por quê? Eu era paralítico. Aí veio a consciência. Olha. Eu era paralítico, desenganado dos médicos. Um pastor teve lá, por revelação, ninguém chamou, ninguém levou, orou por mim e eu voltei a andar. E isso é droga e eu não quero isso, não. Se for para entrar na vida artística e precisar disso, ele falou assim, então desiste desse sonho, porque até para você chegar perto dos que, é empresário, você tem que fumar, você tem que estar no meio da turma, porque todo mundo fuma. Ninguém enfrenta assim, nada de cara limpa não. Tem de fumar e tem de beber. Eu fiquei assim, tudo e tal. Falei, não, eu vou sair fora. Aí consegui sair fora desse rapaz. E, para a honra e glória do nome do Senhor, eu falo aqui no depoimento, nunca coloquei uma maconha na boca, cocaína, LSD, nada. Graças a Deus. Deus me poupou disso aí. Mas conheci outras pessoas do CAP. Onde é o CAP? CAP é Caxias, aí eu estou chegando na minha volta. Conheci pessoas no CAP, e no CAP era o lugar que fazia shows, sábado e domingo. E nesse lugar que fazia show, é um negócio que vai te assustar, e o Paulo, eu estava lá. Então, alguém falou comigo assim, olha, você toca, não toca? Eu falei, toco. Então, na hora que o artista tem os 10 minutos ou 15 para descansar, a gente costuma lançar alguma prata da casa para poder tocar, para manter o auditório ali enquanto o artista descansa. Eu vou te dar uma oportunidade, mas eu quero ver você tocando e cantando para mim. Aí eu fui na casa do cara. Quando eu cheguei lá, aí não teve jeito. Aí eu caí, né? Não foi droga. Ele colocou uma bebida e falou assim, toma isso aqui,
sua voz está meio rouca, não é igual hoje não. Mas, você quer para limpar a garganta? Era conhaque. Rapaz, a primeira dose que eu tomei de conhaque, rodou tudo, eu nunca tinha bebido, e até para ver as posições do violão eu tinha de olhar, eu tocava com fechado, fazia tudo, e eu senti que endureceu, que houve, né, a manifestação do álcool. E aí toquei no CAP de Caxias. Era um grande baile que tinha, e trazia sempre um cantor em final de semana, e dava movimento, rapaz, muita gente. E aí um cara chamado Robson, aí já está Deus, um cara chamado Robson, alto, forte, tinha um carro bom naquela época. E aí ele fez amizade comigo e falou assim, aí, você mora onde? Eu estou morando numa pensão aqui em Caxias, porque eu fui para lá por causa do CAP. Uhum. Aí ele falou assim, vamos lá para casa? Lá sou eu e a minha mãe. Meu pai morreu. Eu moro na 25 de agosto, bairro 25 de agosto, um bairro nobre de Caxias. Oh. Aí fui lá para a casa dele. Quando cheguei lá, fiquei assim estranhando. Um apartamento muito, né, chique e tudo e tal. Aí, ó, aqui tem um quarto de hóspede, pode dormir aí, tudo e tal. Eu dormi lá. Ele era solteirão, devia ter uns 25, 26 anos na época. Aí voltou a sentir gosto de família de novo. Aí almoçava lá, tomava café lá e tudo. Não deu uma semana que eu estava lá. Ele falou comigo, Julinho, eu estou numa situação terrível. Eu falei, é? Eu namoro uma mina aí, Nova Iguaçu. Pertence a Nova Iguaçu, mas o nome mesmo é Vila de Teles, Baixada Fluminense. E terminei com ela. Agora, rapaz, você acredita que o pai dela veio atrás de mim e falou assim, ó, você tem de ir lá resolver os problemas que você colocou na minha filha. Eu falei, mas o que ela tem? Ó, não quer tomar banho, não quer almoçar, fica agressiva, fala coisa com coisa. Aí começou a falar aquele negócio tudinho. Aí eu só sei que eu falei com ele assim, ó, eu já sei o que ela tem. De cara. Ele falou, o que ela tem? Eu falei assim, eu já sei o que ela tem. Ela está possuída por demônios. Porque veio lá, aí veio cá a experiência de conselheiro da igreja. O que meu pai ensinou, o que o meu pai fazia, eu via papai expulsando demônio. Falei aquilo. Aí ele falou assim, então você sabe o que ela tem? Vão me ajudar. Vão comigo lá. Aí eu falei, vou com você. Era um domingo à tarde, às 2 horas da tarde, fomos lá. Aí quando nós chegamos no portão, aí ele chamou o sogro dele, aí ele falou assim, já vou abrir o portão, Robson. Quando falou que abriu o portão, quando abriu o portão, a casa comprida, eu não vi a moça nem nada, só abriu o portão. O troço gritou lá dentro, você não vai entrar aqui. Você que está com o Robson, porque você quer me tirar desse corpo. Aí, a minha experiência é pesada. Na hora que você quiser cortar para marcar outro dia, só para introduzir até onde chegar, que é o forte. Aí o Robson olhou e falou assim, pô, Peninha, meu apelido era Peninha, porque eu era magro e tocava as músicas Peninha. Tudo foi apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo. Eu tocava isso lá no CAP e tal. Ô Peninha, você não me falou que conhecia, rapaz, a minha mina aí, tudo e tal. Aí eu falei com ele assim, calma, depois eu te explico tudo. Aí ele foi, passou pela porta da cozinha, tá tudo fechado na frente, porque eles não queriam escândalo. Aí o Robson entrou lá no quarto, ela não fez nada, ficou deitada. Aí ele fez assim para mim, o pai dela veio me trazendo. Quando eu coloquei o pé, igual naquela porta ali, 1 metro, ela sentou na cama, olhou para mim e falou assim, você não vai me tirar daqui. Você não vai me tirar daqui, com as mãos assim, ó, e assim igual um leão para cima de mim. Aí eu parei, abaixei a cabeça e falei assim, meu Deus. Aí comecei a lembrar da igreja, dos cultos, de tudo. Falei, Senhor, eu até estou tomando aí uma cervejinha. Um trocinho esquisito aí, Senhor. Senhor, eu tô desviado e tudo e tal. Mas eu prometo ao Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação,
eu vou dar uma mudança na minha vida, eu vou dar e tal. Aí eu fiquei pensando assim, tudo e tal. E de repente me deu aquela coisa assim por dentro, depois que eu fiz essa oração com Deus. Encorajou? Encorajou. Aí eu falei assim, ô Robson, pede o dono da casa que traz uma Bíblia para mim. Pode ser Bíblia católica, pode ser qualquer Bíblia que tiver aí. Eu não tinha Bíblia, tinha nada. Aí ele saiu, o pai da moça saiu para buscar uma Bíblia. Aí começou a dar gargalhada. Não adianta nada. Se você for pegar a Bíblia para ler, você não vive o que está na Bíblia. Aí começou a acusar. Aí veio já era apelando já, tá? Porque sabia que tinha que... Ó, você está lá nas boates tocando, você está nos bailes tocando, você canta as minhas músicas. Aí foi o próprio diabo falando comigo. Você faz o que eu quero, você abandonou lá a casa do seu pai, né? Você está rodando aqui nesse estado, e foi jogando tudo. Por isso que eu digo, ele não tem, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O diabo não tem, né? Nem a onipotência, nem a onisciência, nem a onipresença. Mas o que acontece na nossa vida, ele tem conhecimento de tudo. Por isso que a Bíblia diz que ele é acusador. Ele tem os emissários. Acusador. Aí começou a me acusar, falando aquele negócio todo. Aí veio a Bíblia. Quando chegou a Bíblia, comecei a tremer. E ela falando em voz alta. E aumentava a voz, rugia como um cachorro e tudo. Aí eu fiz assim, ó, abri a Bíblia, né? Aí bati o olho, aí dava gargalhada. Você não lê mais esse livro? Para que você está querendo ler agora? Agora não adianta mais não. Eu estou aqui, não adianta. Não vai conseguir nada não, e tudo e tal. Aí eu vi que não tinha jeito, que até meus olhos não encontravam texto nenhum para poder ler, a Bíblia católica tudo diferente, né? Aí eu peguei a Bíblia e nem orei, só falei em voz alta. Falei assim, o senhor é pai, a senhora é mãe. Você, irmã, Robson, você era namorado dela. Preste atenção, essa moça não vai ser liberta. Ela não vai ser liberta. Aí o pai dela virou e falou assim, eu gostaria de pedir ao senhor para retirar da minha casa, porque desde que o senhor chegou aqui, ela piorou. Meu Deus do céu. Que a presença, né? Sabia do propósito de Deus. Ameaça. Ela piorou. Era ameaça. Que o senhor se retire da minha casa. Eu falei assim, eu vou retirar por educação e eu preciso retirar também. Mas eu quero falar com o senhor. Ela não vai ficar boa até vocês pegarem essa moça, levar numa igreja para um pastor ungido de Deus, orar por ela e esse espírito maligno sair dela. Aí ele pegou e virou para mim o pai, falou assim, não precisa preocupar, hoje vem o pessoal do Centro Espírita de Duque de Caxias, era o mais famoso, vai pegar ela e vai levar. Aí, rapaz, momento, parece que a gente tem 5 momentos de besteira, né? Eu só falei assim, ó, se ela for para o Centro Espírita e ficar boa, eu vou frequentar o Centro Espírita com vocês. Quando eu vi, eu tinha falado em cada dia. E aí, rapaz, ele só olhou para mim, bateu no meu ombro assim e falou assim, ó, palavra de homem é palavra de homem. Meu Deus do céu, que situação. Robson, ele está onde? Ele está lá em casa. Tudo bem. Aquela semana eu fiz jejum. De medo. Aquela semana eu orei. Aquela semana eu buscava a Deus, pedia misericórdia e peguei a Bíblia da minha irmã Marta, que tinha colocado no fundo da minha mala. Começou a ler a Bíblia. Aí ela escreveu assim, meu mano, na hora das dificuldades, da luta, lê esse livro e você vai encontrar respostas. Eu li agora, irmão, eu vou ler agora. Aí eu comecei a ler, o negócio estava pesado. Eu estou enrolado aqui. E estou lendo. Resumindo, uma semana, literalmente, no próximo domingo, chegou o pai com a moça no carro, perfeitamente boa. Meu Deus. Com a irmã e a mãe. E agora? E chegou, tocou a campainha e foi lá. Ô Robson, eu estava até pensando que se a minha filha não melhorasse e você não resolvesse o problema, eu estava até pensando em fazer uma doideira com você, mas graças a Deus ela foi pro terreiro e ela tá boa, tá ótima e tudo e tal. Cadê aquele amigo seu? Que disse que ia com nós lá. Que ia. Aí ele falou, você tá aí. Então tá bom, nós já estamos indo pro centro.
A gente quer Vem buscar ele. que você leva ele. Aí o Robson falou assim, eu vou mais tarde, ele vai com vocês, me jogou dentro do carro da família. Que isso? Estou só vendo o carro rodando e tal, tal. Aí eu me lembro direitinho, eu saí da 25 de agosto, que era o bairro, e aí atravessamos e tudo e tal, passamos em Duque de Caxias, onde tem ali a homenagem ao soldado, e passamos pelo centro da cidade, e aí fomos chegar lá, num lugar, rapaz, complicado, Barra Pesada, de Caxias. Era um canto de Caxias com divisa com Vila dos Teles. Aí eu cheguei e fiquei do lado de fora esperando o Robson. E o Robson com medo, rapaz. Ele chegou atrasado. Aí o pai da moça falou, vamos entrar. Eu entrei. Aí eu vi só assim, tudo fechado, uma cortina vermelha, aí um microfone, alguém falando lá dentro. Os visitantes que estão conosco pela primeira vez, é obrigatório sentar nas cadeiras de honra. Rapaz, as cadeiras de honra eram umas cadeiras grandonas assim, diferente de banco, e tinha encosto assim atrás, para você sentar e ficar confortável. E vamos aguardar. Aí começou o negócio lá. Aí veio o pai de santo, as mulheres, acendendo os negócios lá, passar por cima, né, para não evitar qualquer tipo de censura, né? Uhum. E aí, o que ocorre? Eu, vendo aquilo tudo, eu pensei, só em pensar. A Bíblia diz que a fé é um negócio que remove. Eu pensei, dentro da minha mente, eu falei assim, Deus, essa moça não está liberta, porque meu pai pregava que se o diabo tirar o diabo, o reino está dividido. E o reino dividido não subsistirá. Não tem como. Ela não está liberta. Manifesta o teu poder. Quando eu falei manifesta o teu poder, a moça bateu esticada no chão. Ela está sentada já. No meio do pessoal. Dá vontade. Estava como liberta. Ela bateu no chão, o nome dela é Fátima, bateu no chão, estendeu, com aquela mãozão que ela era grandona, e começou a rolar para um lado, rolar para o outro. Aí o pai de santo falou um negócio lá com uma mulher daquela, a mulher desceu, 2 homens, 2 pegaram na perna, 2 pegaram no braço, levaram ela igual você carrega um animal, um porco, colocou lá no meio. Aí uma mulher pegava um charutão, ia no nariz, no ouvido dela, fazia... O outro ouvido fazia na cara dela, aquele charutão. E nada, e ela lá, esticada para um lado e para outro e tudo e tal. Aí eu só vi, rapaz, como que o poder das trevas é grande. O que o senhor sentiu nessa hora, que Deus ouviu a oração? Eu senti que Deus ia fazer alguma coisa, que Deus tinha ouvido a oração. Eu já estava numa semana já. O senhor sentiu um comportamento melhor do que da primeira vez que o senhor topou com ela? Senti. Eu senti uma autoridade maior em mim. E a primeira vez eu fui desmascarado, desmoralizado, não pude nem abrir a Bíblia. Sim. Aí o dono do terreiro, olhou para mim e fez assim, ó, me chamando. Eu baixei a cabeça. Me chamando com a mão, sem falar nada. Aí a mulher que estava lá em cima, aquele charutão, falou assim, ó, você aí descreveu, você aí está na primeira cadeira, tal. Você está sendo intimado para dar satisfação aos espíritos. Eita. Eu só vi que quando chegou um homão aqui, agarrou no meu braço, o outro agarrou aqui e saiu me levando. Não tinha esse negócio de querer, não. Saiu me levando e me botou lá no meio do negócio. Senhor. Aí o homem olhou para mim, já incorporado, preciso conversar com você. Aí eles puxaram uma cortina assim, tudo programado. Aí fechou aqui, já era fechado, estava fechado. Ficou eu mais um homem num recinto fechado, só eu e ele. Aí ele ficou normal e falou comigo assim, por que você quer tirar o santo dela? Por que você quer? Eu fiquei calado. Aí ele falou assim, olha, ela veio aqui no terreiro e ela ficou boa. E com a sua presença aqui, voltou a entidade em cima dela. Você trabalha com o quê? Eu estou quieto.
Aí ele falou assim, você tem uma luz muito forte dentro de você. Aí eu fiquei ouvindo. Luz muito forte. Agora você precisa desenvolver aqui no terreiro, porque você já tem uma luz muito forte. Você tem de desenvolver aqui, que você vai ser um pai de santo. Aí eu quieto, sem falar nada. Aí ele falou assim, ó, tá te faltando alguma coisa? Casa, móveis, carro, mulher, dinheiro. Fala aqui, Babaló ali, foi o nome que ele falou na época, está aqui e vai entregar tudo na sua mão. E rodou a cabeça lá e falou. Aí eu virei para ele e falei assim, não me falta nada. Ele, o quê? Não me falta nada. Quando foi a terceira vez que ele me perguntou, passou um negócio na minha cabeça, falei, me falta alguma coisa assim. Aí ele falou assim, fala que a entidade está toda aqui agora e vai te conceder. Aí eu olhei no olho dele e falei assim, me falta voltar para Jesus Cristo. Eita! Eu era paralítico, aí contei a história toda, eu não andava, Deu atenção de todo mundo escutando. Dei bem alto lá dentro da sala, escutava tudo, né? Porque ficar tudo calado. Voltou atenção só para o senhor, né? Contei, voltou atenção. Eu me tornei rebelde, eu achei que era muita coisa que estava exigindo de mim na igreja, e eu estou atrás de um sonho, e esse sonho não é isso que Deus quer para a minha vida, e eu vou voltar para os braços do Senhor, eu vou voltar para Jesus, é isso que me falta. Aí fui levantando, aí ele falou para todo mundo escutar, vai com esse guia chamado Jesus, que ele também é forte. Eita. Aí eu saí. Também é forte. Também é forte. Também. Aí saí. Passei perto do homem e falei assim, ó, bati no ombro dele. Ele estava sentado lá no meio do terreiro, pai da menina, da Fátima. Falei, o dia que o Senhor levar ela no lugar que tem um homem de Deus consagrado, ela vai ficar liberta. Deus honrou o senhor lá, ué. Entendeu? Falei com ele. Saí. Aí o Robson já estava lá. Rapaz, o que é isso que o próprio guia falou, que você, Jesus e tudo e tal, é um guia muito bom, muito forte. Aí eu comecei a falar de Jesus para o Robson. Aí o que aconteceu? Eu já estava em Caxias. Um belo dia, eu saio e vou para a praça, andando sem rumo, sem direção. Isso passou o quê? Uns 2 anos? Não, que eu estava perdido lá. Você chegou no Rio? Uns 2 anos, conheceu o primeiro rapaz, depois isso, do Robson. uns 2 anos aproximadamente. E nesse período sem falar com o pai do senhor? Não vinha mais em casa. Então ele estava indo na árvore todo dia orar. Eu não vinha mais em casa. Jesus, o senhor curou, agora guarda o que tiver. Aí você vai saber agora que é a parte mais bonita. Então eu saí, sem direção, andando e tal, mas já não entrava em bar, não olhava a música que os outros ficavam tocando lá de fora, nem nada. Eu perdi aquele gosto e ficava assim procurando alguma coisa. Quando eu chego na praça 25 de agosto, no centro ali de Caxias, estava um povo evangélico com uma caixa de som, por isso que eu tenho vontade de fazer isso, Paulo, fazer isso antes de morrer. Caixa de som, guitarra, e eles cantando e tudo e tal. Eu fiquei parado lá, achei aquilo bonito. E assisti aquele culto todinho, rapaz. Quando eu acabei de assistir o culto, aí chegou um jovem perto de mim, fez uma abordagem bem feita. Falou assim, você gostou do culto? Eu falei, gostei muito. Você gostaria de ir para a igreja, que a gente faz o culto aqui, daqui a gente já vai fazendo um arrastão e levando para a igreja. Aí eu falei assim, eu vou. Nilo Peçanha, rua Professor Henrique Ferreira Gomes, número 101, foi o lugar que eu fui. Aí quando eu cheguei, tinha uma escada assim, embaixo, salas, banheiro, eu subi. Quando eu subi, estava inaugurando a igreja nova naquele domingo. Meu Deus. Eu fui lá, sentei lá no meio do povo, fiquei sentado. Aí veio o pastor para pregar. José Aniceto, ex-comandante da Marinha, já estava na reserva. Aí foi pregar e falou assim, irmãos, não sei o que está acontecendo. Orei a Deus, Deus me deu uma palavra, e agora eu estou sendo impelido pelo Espírito Santo para não pregar o que eu li. Meu Deus.
E eu estou quieto lá, no meio do povo. Igreja grandona, rapaz, no meio do povo. Aí ele falou assim, o Espírito de Deus está mandando eu pregar a mensagem do filho pródigo. E aí começou a pregar, saiu de casa, deixou o pai, deixou a família, deixou todo mundo, foi para outras terras, ficou desiludido, perdeu tudo que tinha, pensava em voltar para a casa do pai e ser, não filho, mas ser um dos empregados do pai e tal, foi falando. Aí chegou um ponto na mensagem, ele disse, e o filho pródigo que eu estou pregando está aqui dentro dessa igreja, num dia de inauguração de um templo novo, ele falou uma coisa dessa. Era para pregar outra coisa, né? Aí eu comecei a ver o amor de Deus para mim. Aí está aqui na igreja, está aqui entre nós, e eu queria que o filho pródigo, que o Espírito Santo me manda pregar, viesse aqui no altar. Rapaz, eu já fui para lá, mas chorando da saída e chorando. Aí juntou todo mundo, colocou a mão na cabeça e orou. Quando acabou de orar, Paulo, isso que falta hoje para o cristianismo, eu sinto. Só vou te mostrar, você vai até assustar. Olha como é que meu braço está aqui arrepiado. Sim, arrepiado. O que está faltando? Nós não atentamos para isso. Aí terminou aquele negócio todo e tal, aí o culto terminou. Aí juntou os jovens da igreja, todos em volta de mim. Aí oraram por mim. Aí um perguntou uma coisa, outro perguntou outra. Abraçou. Aí uma daquelas jovens que tocou a guitarra no culto, por nome Nélida, casada com um tenente do Exército, que mora lá na Tijuca. Quando eu falo, eu tenho detalhes de tudo. E esse povo está tudo para lá ainda? Está para lá. Você tem contato com eles? Tem mais de 6 anos que eu não vejo ninguém. Meu Deus. Eu passo um período de enfermidades e tudo, né? E eu pretendo ir. Deus já falou que faz parte da missão minha, como parte final da minha missão aqui na Terra. Rever essas pessoas todas, eu orar, abençoar. As igrejas que eu pastoreei. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, seu nome é como? Eu falei assim, é Júlio, e o seu? Ela falou, eu sou Nélida, eu sou a guitarrista da Igreja Alta. Aí ela olhou e saiu, foi lá e falou com o pai dela. Sabe o que o pai dela era? Dono de um prédio em Duque de Caxias, lá na linha de Peçanha. Ela conversou com o pai dela, com a mãe dela, Adi. Tinha um irmão chamado Marquinhos, que era uns 9 anos, e o Hélito, mais ou menos uns 14 anos. Minha neta tinha 17 anos. Aí conversou, aí veio o pai, e chegou o Paulo e falou assim, aqui, a minha filha me falou sobre você, preste atenção, entra naquele carro que está ali, a partir de hoje você vai morar na minha casa, eu vou cuidar de você. Jesus amado. E aí o que ocorre? Eu passei a frequentar aquela igreja, passei a tocar naquela igreja, tinha uma casa para morar. Tinha casa para morar, passei a compor o hino do encontro da juventude, né? Jovem, Jesus Cristo espera por você, já não há mais tempo para você perder. Aquele hino, levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai brilhando sobre ti. Eu que compus esse hino lá e tal. Aí ali eu fiquei tendo todo o apoio, a Adi me tratava como filho, o Hélito como irmão, o Marquinhos me chamava de irmão, a Nélida me chamava de irmão, eu ia para a igreja arrumado, e ele punha uma cadeira na mesa, e essa cadeira ninguém podia sentar. Ele sentava na cadeira, na cabeceira de cá, a esposa e os filhos, e aquela cadeira ficava vazia. Aí ele sentava na mesa, nas refeições, e dizia assim, Senhor Jesus, venha tomar assento conosco nesta cadeira para a nossa refeição. Era café da manhã, almoço e era janta. Com esse homem chamado Manuel, que faleceu tem 3 anos, eu fui discipulado, como Paulo foi discipulado. Foi me ensinando a Bíblia, me ensinando. Daquela igreja, eu já saí por uma revelação divina e já caí dentro de um seminário, que aí fica para a segunda parte. Mas ali, assim, eu preciso falar. Aí eles perguntaram, pastor Zé Aniceto, que era da Marinha, que eu falei, pastor Antônio Gomulin, né, que era empresário e tudo, tinha vários pastores, Paulo Saião, que era presidente da mocidade, né, eles arranjaram uma caravana, sem me falar nada, Manel fez a caravana,
e foram em Conselheiro Pena, no endereço que eu falei que eu morava. Aí chegou eles lá na casa dos meus pais, sem eu saber. Nós somos missionários, estamos rodando aí e tal. Papai, não, seja bem-vindo, aqui tem quarto e tal. E deu comida, eles ficaram lá no sábado. Aí eles falaram, tem trabalho aqui de manhã? Tem. Eles pregaram na igreja lá em Conselheiro Pena. Quando eles acabaram de pregar, aí foi almoçar. Terminando de almoçar, eles chegaram e falaram assim, o senhor fez igual o caso de Samuel, o senhor tem algum filho, além dessas meninas que estão aqui? Eu falei assim, tem. E esse filho está onde? Ah, esse filho foi para Vitória, trabalhou, depois juntou um dinheiro, foi atrás dos sonhos dele no Rio de Janeiro. Qual que é o sonho dele? O sonho dele é negócio de música, tudo e tal. Só tem algum comunicado dele? Não tem comunicado dele, não. Ele não escreve nem nada, ele está para lá. E ele é muito sistemático, ele deve querer comunicar quando tudo tiver dado certo para ele. Aí o pastor virou e falou assim, se eu mostrar a foto de um rapaz, se for filho do senhor, o senhor é capaz de reconhecer? Ele falou assim, quando ele saiu daqui já estava deixando o cabelo crescer, porque a moda era Sidney Magal, só sacudia, era mais ou menos aqui. Aí mostrou a foto minha, com o cabelo cortado direitinho, tudo e tal. Aí ele, é meu filho, Ritinha aqui, é o Júlio. Aí eles falaram assim, ó, não preocupa com ele, tudo deu certo. Ele já está na igreja. Meu Deus. Ele está firme na igreja. Ele mora na minha casa, Manel falou, estamos cuidando dele. Agora nós viemos aqui porque nós precisamos levar o senhor. Aí o meu pai falou assim, mas levar eu para onde? Nós vamos levar o senhor, que é uma surpresa que nós queremos fazer. Aí o papai falou, qual a surpresa? Ele vai ser batizado no rio Itororó. Meu Deus. E aí nós vamos levar o senhor e vamos esconder o senhor. Na hora do batismo dele só vai chegar na beirada do rio. E eu lá no meio do rio, rapaz, os pastores, aquele povo todinho para batizar. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, você reconhece que você nasceu no lar evangélico, você foi criado no evangelho, mas nunca quis batizar por causa daquele período que eu estava fora, e você aceita o batismo hoje e tudo, assim como seu pai te ensinou o evangelho e falou tudo. Eu falei, aceito. Então, pastor Antônio Lourenço, vamos batizar o seu filho agora. Aí eu fiz assim, quando eu fiz, meu pai estava em pé, na beirada do barranco. Meu Deus. Tava quase que as pernas bambeou e eu caía dentro do rio Itororó. Aí eu fui batizado, e aí vieram me trazendo e me entregaram para meu pai. Aí foi um negócio... Meu Deus, que prêmio para esse pai, hein? Uma choradeira, aquele prêmio. Negócio todo e tal. Aí ele foi para a casa do Manel, ficou lá comigo, ficou uns 3 dias, depois ele foi embora e falou assim, obrigado. Aí ele falou, não agradece não. Nós somos usados no projeto de Deus para a vida dele. Daqui projeto, ele vai seguir. E que projeto. E dali eu saí e fui para o seminário. Estudei 4 anos do seminário, fui consagrado a pastor pela Convenção Batista Nacional. CBN, fui pastorear a primeira igreja lá em Teixeira de Freitas e a segunda igreja, Batista do Calvário, 87. Eu fui ordenado em 83. O senhor chegou aqui em 87? Cheguei aqui em 87. Nisso eu estava casado? Não? Já estava casado? Estava casado. E o senhor casa no Rio? Casei em Governador Valadares, porque eu formei no seminário Esteve. Era pastoreada a igreja pelo pastor Edivaldo Fernandes Cardoso, hoje já partiu para a eternidade. A igreja tinha uma mocidade de mais de 1000 jovens, e Deus me abençoou que eu cheguei a ser presidente dessa mocidade, chamava Mocidade Calvariana, de tão grande que era a igreja. Então o senhor conhece a esposa no seminário? Conheci no período que eu estava concluindo o seminário. Entendeu? E aí eu voltei para o evangelho. Aí depois a gente prossegue do jeito que você quiser. Mas pelo menos a saída, e eu acho muito importante mostrar essa saída. Mas por quê? Porque essa saída está acontecendo nos dias de hoje por falta de sabedoria de pai, de mãe, de doutrinas humanas que estão colocando sobre as pessoas. Se o senhor me permite colocar, Deus não perdeu a rédea nem um minuto da vida do senhor. Não. Mesmo tendo esses intempéries, veio a revolta, não vou sair, eu senti o jugo da religião, mas na verdade eu estava trabalhando. Tudo. Porque lá no primeiro rapaz, o senhor evangelizou ele, né? O primeiro que o senhor foi lá se hospedar na casa dele.
O segundo Robson. também. Não, o primeiro, Primeiro. antes do Robson. Que eu não O senhor peguei a droga. Não pegou a droga. O senhor evangelizou ele. O senhor deu o seu testemunho. Né? Eu penso que não ficou perdido essa semente. Alguma coisa. Uma coisa aconteceu na vida dele. Depois o senhor evangeliza o Robson. 25 de agosto. E ele foi para a igreja, isso aí foi. E eu penso que esse Centro de Macumba virou uma igreja no futuro, em algum momento. Porque o homem, o chefe falou aquilo. Porque ficou impactado com a história do senhor. O senhor causou uma revolução. O senhor tirou da normalidade o trabalho deles lá. Sim, acrescentando, a Fátima converteu. E eu, como pastor, fui no Rio de Janeiro pregar. Quando eu estava pregando numa igreja, me chamou no final do culto e falou: o senhor lembra de mim? Eu falei: não, eu sou a Fátima. Eu falei: mas que Fátima? Ela falou assim: aquela que o senhor foi orar por mim, que eu era possuída por demônios e tudo e tal, e eu sou membro da igreja. Estou falando? A Fátima Estou falando? Então, o senhor não saiu do projeto de Deus, não. Era algo que só tinha que acontecer mesmo. Né? Bom, gente, vocês perceberam aí que é um papo abençoado, né? E nós vamos continuar na próxima edição. Então fique ligado aí que já teremos a segunda parte desta linda história do pastor Júlio César Gomes. Deus abençoe vocês.